Então, considere as representações de configurações eletrônicas na camada de valência. Então, nós temos aqui 5 configurações eletrônicas importantes da camada de valência. Importante destacar isso aqui. Essas 5 representações são configurações eletrônicas das camadas de valência, ou seja, a gente não tem aqui representação completa, né, desses 5 elementos, somente da última camada. Com base nessas informações, é correto afirmar que a configuração eletrônica representada em... Então, vamos procurar aqui a alternativa correta. Então, vamos analisar uma por uma. A letra A diz o seguinte: a configuração 1 corresponde à camada de valência do boro? Gente, a configuração eletrônica da camada de valência aqui, ó, desse elemento representado por 1, ela está desrespeitando uma das regras aqui de distribuição eletrônica. Nós temos duas regras, né? O princípio da exclusão de Pauling e a regra de Hunt. No caso da regra de Hunt, esse elemento está desrespeitando ela. Por que disso? Observem que o orbital 2s não está completamente preenchido, certo? Nós temos apenas um elétron lá, apenas um spin ali no orbital 2s, enquanto nós temos 2 elétrons aqui no orbital 2p. E a regra de Hunt diz justamente isso. O orbital 2s, né, o orbital anterior, ele deve ser totalmente preenchido, né, para que depois se preencha o orbital posterior, certo? Então, no caso aqui dessa primeira distribuição aqui, dessa primeira configuração, nós temos aqui o desrespeito à regra de Hunt. Então, no caso, não é possível que se tenha uma distribuição como essa na camada de valência de um elemento químico. Então, a letra A, ela é falsa. Vamos aqui para a letra B. A configuração 2, ela infringe, ou seja, desrespeita o princípio da exclusão de Pauli. Bom, o princípio da exclusão de Pauli, ele fala que 2 elétrons não podem, né, ocupar... Aliás, ele fala que 2 elétrons de um mesmo orbital, lembrando, né, 2 elétrons de um mesmo orbital, não podem apresentar os 4 números quânticos iguais. O principal, o secundário, o magnético, certo? E o spin. Ou seja, né, se a gente observar aqui a configuração do segundo elemento, né, a gente observa aqui, ó, que todos aqui apresentam, né, os números quânticos diferentes. Em outras palavras, o princípio da exclusão de Pauling, ele fala, né, que 2 elétrons eles precisam ter orbitais contrários, né, porque os demais números quânticos vão ser diferentes de fato. E a gente observa aqui que a distribuição essa configuração, né, da camada de valência aqui do elemento 2, ela está correta. Não tem nenhum desrespeito nem à regra de Hunt, nem ao princípio de exclusão de Pauli, certo? Já que todos os elétrons aqui, ó, eles vão apresentar os 4 números quânticos diferentes, né? Seja ou magnético ou de spin. Então não vejo nenhum desrespeito à regra ao princípio, né, da exclusão de Pauli aqui na letra B. Então, essa letra B também a gente chega à conclusão que ela é falsa. A letra C, 3, a configuração 3, desrespeita, infringe uma das regras para preenchimento dos orbitais. Vamos observar aqui com atenção aqui a distribuição eletrônica aqui da camada de valência desse elemento, desse terceiro elemento aqui, ó. Percebam que nós temos o orbital 3s completamente preenchido, ok, mas a distribuição do orbital 3p, ela não está distribuída corretamente. Por que ela não está distribuída corretamente? Né? Ela está desrespeitando também a regra de Hunt. Né? O orbital, no caso, ele deve ser ocupado de maneira a possuir, né, o maior número de elétrons desemparelhados. A maneira correta da distribuição desse elemento seria como está distribuído aqui, ó, o elemento 4. Né? Nós teríamos que ter 2 elétrons desemparelhados dentro do orbital P, né? Aí sim a gente teria maior quantidade de elétrons desemparelhados, certo? Emparelhando todos em um sentido, posteriormente, se houvessem mais elétrons, nós retornaríamos e preencheríamos os demais elétrons no sentido com setinhas aqui, né? No sentido contrário. Então, no caso, a regra de Hunt está sendo desrespeitada aqui no elemento, nessa camada de valência aqui do terceiro elemento. Então, infringe uma das regras de preenchimento? Infringe. De fato, ela está desrespeitando aqui a regra de Hunt, já que nós teríamos que ter aqui, no caso, 2 elétrons desemparelhados. Então, a distribuição tem que ser feita de uma maneira que existam a máxima quantidade de elétrons desemparelhados, de acordo com a regra de Hunt. Então, aqui,
Correto, verdadeiro, está de fato infringindo. Vamos para a letra D. O elemento 4 corresponde à camada de valência do enxofre. Essa questão é uma questão aqui da Universidade Federal da Paraíba, então possivelmente vocês teriam lá a tabela periódica para estar consultando aí qual que seria o número atômico do enxofre, né? Não é uma questão assim padrão Enem. O enxofre, ele apresenta número atômico 16, ou seja, ele apresenta 16 elétrons no seu estado neutro, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele aqui, ó, para a gente observar se a camada de valência aqui, ó, desse elemento 4 corresponde de fato à camada de valência do enxofre. A distribuição do enxofre vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Muita atenção a isso. O orbital P, né, o subnível P, ele pode ter até 6 elétrons, mas aqui ele só vai ter 4. Por que disso? São 16 elétrons, nós temos 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Para fechar os 16, precisam de mais 4. Então, são 4 elétrons no orbital 3p. Então, vejam bem. Nós temos 4 elétrons aqui no orbital 3p dentro da camada de valência do enxofre, certo? Aqui, nessa representação aqui, do elemento 4, nós temos somente 2 elétrons. Então, conclusão, essa representação não corresponde aí à camada de valência do elemento químico enxofre, ok? Então, letra C, ela é falsa também. Desculpa, a letra D, né? Ela é falsa também. E a letra E, 5 vai corresponder à camada de valência do íon cálcio 2+. O cálcio, ele apresenta o número atômico 20, de acordo também lá com a tabela periódica. 20 elétrons, então, em seu estado neutro. Vamos fazer a distribuição aqui do cálcio primeiro no estado neutro, para depois a gente determinar a quantidade, a distribuição eletrônica do íon cálcio 2+. Então ele vai ficar da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Se a gente observar, o cálcio está lá no quarto período da tabela periódica, 4 camadas, certo? E nós temos aqui os 20 elétrons distribuídos. 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20 elétrons. Só que ele está falando aqui, na alternativa, do cálcio 2+, certo? Então, o cálcio 2+, ele vai ter 2 elétrons a menos em relação ao cálcio neutro, certo? E quando ocorre a formação do cátion, né, esses elétrons, eles saem, são retirados justamente da camada de valência, da última camada, que sofre menos influência do núcleo do átomo, certo? Então, para o cálcio 2+, essa configuração eletrônica aqui, ó, ela não vai possuir o orbital 4s, porque no 4s que estariam concentrados esses 2 elétrons que saem na formação do íon cálcio 2+. Então, a distribuição eletrônica do cálcio 2+ seria essa aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Camada de valência do cálcio 2+ seria 3s2, 3p6, e não a 4s2 e muito menos a 4s1, como sugere lá na alternativa, certo? Então, a letra E também ela vai ser falsa. Então, a única verdadeira aqui vai ser a letra C de casa. Resposta da questão.